Na aula passada, entendemos o que é a potência instalada total e compreendemos também que a partir dela, a nossa concessionária ela consegue identificar um sistema de fornecimento mais adequado para a nossa instalação, né, para a nossa residência, que é monofásico, bifásico ou trifásico. Mas se eu quero dimensionar os cabos do meu padrão até meu QDC, até o quadro de distribuição de carga da minha residência, eu não posso utilizar como referência a potência instalada total, porque essa potência é a soma de todas as potências ativas da minha instalação. Então, qual é a probabilidade de eu utilizar toda a potência da iluminação, das tomadas de uso geral e das tomadas de uso específico, tudo ao mesmo tempo? É improvável de acontecer, né? E se eu faço o meu cálculo tomando como base a potência instalada total, eu vou estar superdimensionando os cabos e outros dispositivos da minha instalação. No caso aqui, nós utilizamos a potência demandada total, que é o valor mais real do que eu realmente posso utilizar ao mesmo tempo na minha instalação, certo? Então, além deste valor de potência demandada total, para a gente dimensionar esses cabos do padrão até o QDC, eu preciso saber qual é o tipo de fornecimento daquela residência. No caso aqui do exemplo, será monofásico 220, um condutor, fase e um neutro. A partir, então, desta potência, eu vou encontrar um outro dado muito importante, que é a corrente que vai passar neste circuito aqui. A corrente que vai passar nesse cabo do padrão até o QDC, que é praticamente a corrente da minha instalação elétrica. Daí, a importância desses cabos serem corretamente dimensionados. E eu preciso encontrar a corrente de máxima demanda. E este é o assunto da aula de hoje. Então, pessoal, aqui temos o quadro, né, da aula passada, tá? Quem não viu a aula passada, assista a aula passada para que você entenda melhor essa aula, tá? É a mesma residência, tá? Com as quatro dependências, tá? E vamos utilizar aqui todos os totais, né? Da potência da iluminação, potência das tomadas de uso geral e a potência da tomada de uso específico. Os 1000 VA aqui da iluminação, os 3300 da tomada, e vamos pegar aqui os 4500 watts, que é a soma dos dois aparelhos da minha residência, né, de maior potência, né, torneira elétrica e chuveiro elétrico, tá? Pegando aqui a nossa iluminação de 1000 VA e utilizando o fator de potência igual a 1, para quem não sabe, o fator de potência é como se fosse uma correção desses 1000 VA, tá? E também uma conversão de VA para watt, porque todos esses valores aqui estão em VA, e eu preciso deixar tudo em watt, tá? Então, eu multiplico aqui por 1, vou ter os meus 1000, mas agora em watt. Pegando a TUG, os 3300, e a norma diz que o fator de potência para tomada de uso geral é 0,8, tá? Multiplicando pelo 0,8, vou ter os 2640 watts, ok? Somando os 1000 da iluminação com os 2640 das tomadas de uso geral, teremos um valor de 3640 watts, tá bom? Agora a gente vai separar em dois grupos diferentes. Um grupo para a potência de iluminação e tomadas de uso geral, e outro grupo somente para as potências da tomada de uso específico, tá? Então vamos lá, grupo 1, os 3640 da iluminação e das tomadas, mais o grupo 2, que é os 4500 das tomadas de uso específico. Só que eu não posso utilizar, pessoal, esse valor aqui como referência também. Por quê? Porque esse valor representa a iluminação e as tomadas de uso geral da minha residência, tá? Só que qual a probabilidade de eu utilizar toda a iluminação e todas as tomadas da minha residência tudo ao mesmo tempo? É improvável de acontecer. Então eu preciso ter um valor de potência mais real, mais realista, né? Um fator que vai me mostrar um valor que realmente pode ser utilizado ao mesmo tempo na minha instalação. Para isso eu preciso aplicar um fator chamado de fator de demanda, tá? Para circuitos de iluminação e de tomadas,
nós temos essa primeira tabela aqui, tá? Que é a potência em watt, tá? Todos os valores de potência em watt e seus fatores de demandas respectivos, ok? Como aqui o nosso valor é de 3.640 watts, a faixa de valor na tabelinha é esse aqui, de 3.001 a 4.000 watts, ok? Logo, terei aqui um valor de fator de demanda de 0,59, tá? Então, multiplicando aqui por 0,59, teremos um valor de 2.147,6 watts, tá? Então, esse é um valor de potência mais real, digamos assim, né? Do que realmente eu posso utilizar ao mesmo tempo na minha instalação. Que trata-se do quê? De quase 60% desse valor de 3.640 watts, tá? No grupo 2 eu vou fazer a mesma coisa, só que como se trata de tomadas de uso específico, eu utilizarei essa outra tabela aqui. Essa tabela, pessoal, eu tenho aqui deste lado o número de circuitos, não mais as potências em watts, tá? E do lado, seu fator de demanda respectivo. Como aqui eu tenho, nesse exemplo dessa residência, apenas 2 circuitos TUI, né, que é da torneira e outro do chuveiro, vou utilizar um fator de demanda igual a 1. Multiplicando esses 4.500 por 1, vou ter um valor de 4.500, tá? Pronto, com esses dois valores, eu já consigo encontrar a minha potência demandada total, né? Vou pegar aqui os 2.147,6 watts do grupo 1, pegar aqui os 4.500 watts do grupo 2, vou somar e encontrar um valor de 6.647,6 watts, tá? Só que lembra que a carga demandada total, a potência demandada total tem que ser dada em VA. Então eu preciso fazer essa correção. Eu preciso fazer essa conversão também, né? De watt para VA. E como eu faço isso? Vou pegar os 6.647,6 watts e dividir por 0,95, que é o fator de potência recomendado para circuitos de distribuição, tá? Logo, vou ter um valor de 6.997,4 VA, que é o valor da minha potência demandada total, certo? Com este valor, eu consigo encontrar a corrente máxima de demanda, né? Substituindo na fórmula de corrente igual a demanda máxima dividido pela tensão do meu padrão, tá? Fazendo a substituição, eu vou ter 6.997,4 dividido pelos 220, que vai me dar uma corrente de 31,8 amperes. Então, essa corrente aqui, ela vai estar passando nos cabos que levam do padrão ao meu QDC. Ok? Então, eu preciso dimensionar a partir desse valor informado aqui, desse valor descoberto da corrente, tá ok? Observando aqui na tabela 33, tipos de linhas aéreas, essa tabela encontrada na norma 5410, eu vou utilizar um método 7, tá? Que são condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. E o método de referência vai ser o B1. Tá bom? Pegando a outra tabela da norma, tabela 36 da norma, né? Eu vou ter aqui os métodos de referência, no caso aqui do meu vai ser o B1, e o número de condutores carregados, que como é monofásico, é uma fase e um nêutron, no meu caso aqui, né? Que vai ser então igual a 2. O nêutron também é um condutor carregado, viu, gente? Se a gente encontrou um valor de 31,8, temos que encontrar aqui nesses valores em ampere, né? O valor igual ou maior do que 31,8. Logo, teremos aqui 32 amperes, que se refere ao cabo de seção de 4 milímetros, ok? Só lembrando, pessoal, o valor da corrente que a gente encontrou foi de 31,8 amperes. Então, é quase 32 amperes. Que é o máximo que um cabo de 4 milímetros nessas condições consegue suportar, ok? Como está um valor muito igual, muito em cima do máximo que esse cabo consegue suportar, eu recomendo a gente utilizar um maior, né? Que no caso seria o de 6 milímetros,
que suporta até 41 amperes, tá? Se a gente utilizar o de 4 milímetros, não vai estar errado. É o mínimo aceitável, digamos assim, tá? Só que como é um valor de corrente muito próximo do máximo que esse cabo consegue suportar, né? A gente utiliza o de 6 milímetros, que aí temos uma folga, né? Ele suporta até 41 amperes. Ok, pessoal? Então aqui, neste exemplo, né, desta residência, nos cabos que levam do padrão até meu QDC, a seção deles vai ser de 6 milímetros quadrados, né? Eles têm que ter um mínimo de 4 milímetros quadrados, mas como recomendação, devido ao que foi explicado, eu recomendo a utilização de um cabo de 6 milímetros quadrados. Ok, pessoal? Bem, pessoal, espero ter sido claro, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, pessoal, deixa um like, tá? Se você aprendeu alguma coisa com essa aula, se inscreva no canal, tá? Deixa o seu like e até a próxima aula.